Oi, meu nome é Anne, eu sou participante do programa Siga-me e hoje a gente vai ter a segunda exposição da semana em Daniel 2. Vamos à leitura. No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: "Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa." Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: "Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós o interpretaremos." O rei respondeu aos astrólogos: "Esta é minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem o sonho e o interpretarem, eu lhes darei presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação." Mas eles tornaram a dizer: "Conte o rei o sonho aos servos, e nós o interpretaremos." Então o rei respondeu: "Já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram de enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim." Os astrólogos responderam ao rei: "Não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais." Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e de seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigisse a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: "Por que o rei emitiu um decreto tão severo?" Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema a seus amigos Ananias, Misael e Azarias, e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse ministério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o ministério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: "Louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelastes o que pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei." Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: "Não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que teve." Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: "Encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho." O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: "Você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo?" Daniel respondeu: "Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram os seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que se passou pela sua mente. Tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se, sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó.
como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele colocou a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com barro. Isso significa que se buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos. Mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, e a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: Não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim, o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abdenego administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Vamos orar. Deus, obrigada por tua palavra, Pai, obrigada pela tua revelação. Eu peço que o Senhor esteja conosco agora, nos auxiliando, Pai, a entender a sua mensagem para nós, aplicar, Pai, as suas verdades às nossas vidas, Pai. Peço que me auxilie nessa exposição e que abra nossas mentes e corações para receber, Pai. Teu Espírito Santo nos auxilie a discernir tudo quanto for dito, tudo quanto for estudado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Começamos com um sonho perturbador. Tão perturbador que Nabucodonosor já não conseguia dormir. Tão perturbador que Nabucodonosor mobilizou seu reino em torno disso, convocando astrólogos, magos, encantadores e feiticeiros. Seja por ser algo muito aterrorizador em si, seja porque o rei não aturava desconfortos, fato é que isso mexeu com o rei. E Deus sabia que mexeria. E Deus queria isso. Deus decidiu revelar a Nabucodonosor, por meio daquele sonho, o que iria acontecer. Então aqui a gente já vê a mão de Deus. Só que Nabucodonosor não queria apenas a interpretação. Ele queria que soubessem o que ele sonhou. Para isso, tanto prometeu grandes recompensas ao sucesso, como severas consequências ao fracasso. Porém, a exigência de Nabucodonosor era irrazoável e humanamente impossível. Mesmo os astrólogos admitiram que tamanho feito só caberia aos deuses fazer. E os astrólogos afirmaram não ter acesso a esses deuses, porque esses não viviam entre os mortais. Depois de tentarem encontrar um pedido mais sensato da parte do rei e não conseguirem, os astrólogos confessam que não poderiam cumprir com a exigência porque ninguém poderia. Ainda enfatizam que não houve rei na terra, por mais poderoso que fosse, pedindo isso, reforçando o caráter instável, arrogante e cruel do rei. O rei se irritou muito e seguiu com sua promessa. Ordenou a execução não só dos sábios que foram consultados, mas a todos da Babilônia. Daniel, ao tomar ciência disso, dirigiu-se a Arioque, o comandante da guarda real, com sabedoria e bom senso.
Contrastando com as características encontradas no rei, que estava ocasionando toda aquela situação ruim, Daniel não foi impulsivo nem explosivo. Diante de uma situação de morte prometida, Daniel se manteve manso. Questionou a severidade do decreto e, ao receber a explicação, pediu um prazo para cumprir com o pedido inicial do rei. Daniel, então, depois de ter sido concedido o prazo, foi para casa orar e compartilhar com seus amigos para que eles orassem também, pedindo misericórdia a Deus. Não sabendo da resposta que teria, mas confiante do poder e caráter do seu Deus. Deus então revela o mistério a Daniel numa visão, à noite. E Daniel louva o Senhor por sua misericórdia, poder e controle. Também o louva pela mensagem que recebe no sonho, mensagem que comunicaria ao rei por meio da interpretação. Então, assim, Daniel ele poderia ter ido para uma biblioteca, poderia ter reunido muitos outros magos para discutir, fazer uma conferência para tentar debater esse tema e descobrir qual era o sonho do rei. Mas a sua primeira atitude, o primeiro recurso, foi orar a Deus e pedir que outros orassem com ele também. Reconheceu que antes e acima de qualquer medida de poder que possamos ter, seja dinheiro, intelecto, diversos recursos que a gente tem acesso, está o poder de Deus. E Daniel, quando chega à corte, é perguntado se é capaz de contar o que o rei viu no sonho para então interpretá-lo. Logo de início, Daniel responde concordando com os outros sábios. Aquilo era humanamente impossível. Não há ninguém que em toda a sua sabedoria pudesse realizar o pedido do rei. Mas então Daniel diz que há um Deus no céu que revela os mistérios. Daniel tinha um Deus que tanto podia realizar aquele feito como se permitia ser acessado, diferentemente dos deuses conhecidos e adorados em outras crenças. Diferentemente dos deuses mencionados pelos sábios. O Deus a quem Daniel servia, fielmente, era pessoal. Um Deus com quem podia relacionar-se, um Deus que lhe revelou aquele mistério. E Daniel deixa claro que não há mérito humano naquela revelação que ele estava interpretando, só desse único Deus. Então, Deus tanto escolheu mostrar o futuro a Nabucodonosor, apesar de não ter lhe dado a interpretação junto, como escolheu revelar todo o mistério a Daniel. E isso não porque Daniel era mais sábio que os demais, mas para que o rei recebesse a mensagem de Deus. Não era sobre Daniel. Não era sobre as qualidades, habilidades e competências de Daniel. Era sobre o poder e misericórdia de Deus. Deus não deixa tudo para Nabucodonosor. Uma parte da revelação é dada só por meio de Daniel, porque dessa forma a história iria seguir do jeito que seguiu. Também vê-se a mão de Deus aqui. Daniel conta o sonho e diz: nós o interpretaremos para o rei. Mais uma vez apontando para cima, consciente que ele estava sendo instrumento de Deus, que estava vindo de Deus aquilo. Daniel, então, diz o que o sonho significa. Assertivamente, ele fala sobre como Deus concedeu e estava mantendo tudo que Nabucodonosor possuía e como a história iria se desenvolver a partir dali. Fala sobre os reinos que vêm e vão, com forças e fraquezas, e por fim anuncia um reino que jamais será destruído e nunca será dominado por nenhum outro povo. Durará para sempre, como uma pedra que se soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos. Esmagará todo o ferro, bronze, barro, prata e ouro. Ninguém poderá dizer: eu empurrei a pedra. Não é um reino conquistado, é um reino dado. O reino dos céus, ele vem pela graça de Deus. Após ouvir o sonho e a interpretação, o rei caiu prostrado diante de Daniel, prestando-lhe honra e dando-lhe muitos agrados. Então Nabucodonosor reconhece abertamente que o Deus de Daniel é superior a todos os demais, por ter conseguido revelar aquele mistério. O rei, pois, cumpre com a sua promessa inicial. Sendo bem-sucedido em revelar o mistério, Daniel recebe presentes, recompensas e grandes honrarias, estando agora na posição de governante de toda a província da Babilônia, permanecendo na corte do rei. Os amigos de Daniel também receberam honrarias, sendo posicionados como administradores da província. Bem, então, gente, ao longo de toda essa narrativa,
uma mesma mensagem ela é comunicada aos personagens. O poder humano ele é limitado e há um Deus ilimitadamente poderoso. Só que nós, frágeis e finitos, podemos ter um relacionamento com esse Deus soberano. Ao ver todo o desencadeamento das cenas e o significado do sonho, fica claro como a mão de Deus está presente em tudo quanto acontece. O sonho dado a Nabucodonosor, a revelação dada a Daniel. A história humana, ela é escrita por Deus e vivida por pessoas. Seu grande plano, que é o mesmo plano desde sempre, prevalece sobre todas as histórias e todas essas pequenas histórias apontam para ele. Deus usa das histórias particulares para pintar esse quadro todo. Quem nomeou Daniel como governante foi Nabucodonosor, mas também foi Deus. E os acontecimentos vão fazendo sentido dentro dessa história maior de redenção. Daniel não visualizou o plano inteiro de Deus quando foi sequestrado na sua terra, quando seu povo foi sitiado, mas em todas as situações que lhe ocorreram, ele esteve seguro de quem era seu Deus. Nossa história, ela também está sendo construída por Deus. Tanto a nossa individual como a que a gente vive num plano global. E Deus vai sendo revelado nas duas. Daniel respondeu às situações de acordo com o que ele cria. Nosso comportamento revela nossas crenças mais profundas. Tanto na nossa vida pessoal, novamente, como nossos cursos, trabalhos, famílias, como na nossa vida comunitária, na nossa política, economia e cultura. Nossa reação traz à tona no que temos crido. Como tem sido para você? Na universidade, na escola, como você tem reagido às incertezas e expectativas? Daniel se portou com sabedoria e bom senso diante de uma situação crítica. O bom testemunho é visto no que se faz, mas muito também em como se reage. Ou reagimos como filhos amados, libertos do pecado, redimidos, por tudo perdoados e luz para o mundo, ou reagimos como escravos dos anseios, expectativas e pressões do mundo. A nossa reação às circunstâncias tem comunicado quem é o nosso Deus e qual é a nossa fé? Porque podemos e devemos descansar na certeza do controle de Deus sobre todas essas histórias e nos encorajarmos a saber que nossas histórias fazem parte da história maior de redenção de Deus. Todos estamos caminhando e contribuindo para isso. Daniel, quando precisou resolver esse grande problema, foi para casa orar e pedir orações. O primeiro recurso de Daniel foi Deus. Daniel sabia que o maior poder viria de lá. Como eu disse, se ele fosse para a biblioteca, montar uma conferência com os outros sábios ou qualquer outra coisa, Deus não estaria sendo Deus, não estaria sendo o Deus de Daniel. O Deus seria o conhecimento, o intelecto e por aí vai. Nós recorremos aos nossos deuses. Quantos recursos você esgota antes de ir até Deus? O que fazemos mecanicamente revela muito sobre nós. Nosso movimento diz o que tem nos movimentado, o que está nos movimentando. Daniel se movia a partir do seu relacionamento com Deus. Então, não somos Daniel, mas temos o mesmo Deus. Não precisamos ser Daniel, mas precisamos ter o nosso próprio relacionamento com Deus, a partir de quem somos, a partir de onde estamos, a partir do que vivemos e a partir do que nos é dado. Sempre olhando para Cristo, para o caráter dele e tentando desenvolver esse caráter, buscando desenvolver esse caráter. Devemos nos habituar a movimentos vindos do Espírito, exercitando a nossa fé, praticando disciplinas espirituais, para que toda a nossa vida, no fazer, no reagir, no buscar, no recorrer, revele Deus ao mundo.